Olá, seja bem-vindo à Aqualibercast. O áudio a seguir é um aprofundamento gerado pela nossa inteligência artificial com base nos estudos da nossa equipe de engenharia. Aproveite o conteúdo. A ilusão mais cara do mercado imobiliário e industrial atual. É incrível como a gente ainda vê isso, né? A crença de que ser dono da superfície garante o domínio absoluto sobre tudo que está no subsolo. Com certeza, é muito comum. Levanta-se uma cerca de concreto, coloca-se um portão imponente na frente da propriedade e a sensação imediata é de controle total, certo? Mas, eh, quando o assunto é a água subterrânea que vai sustentar a operação daquele negócio, aquela cerca imaginária simplesmente não existe. Não existe mesmo. E é fascinante observar o exato momento em que essa ilusão da propriedade absoluta colide com a complexidade real da gestão de recursos naturais. Uhum. Existe uma presunção perigosa, sabe, no mundo dos negócios, de que a água embaixo da terra é tipo um brinde que acompanha a escritura do terreno, quando na verdade trata-se de um ativo estratégico, invisível, totalmente desvinculado da posse da terra. O que nos traz direto à missão da nossa exploração de hoje. O objetivo aqui é desmistificar completamente a ideia de que extrair água subterrânea se resume a só fazer um buraco no chão. Que é o que muita gente acha. Exato. Com base em um guia técnico e regulatório super detalhado, focado na outorga de poço artesiano, que foi fornecido pela inteligência da Aqualiber, vamos entender os bastidores reais dessa operação. E é um material denso, muito revelador. Muito. Fica muito claro lendo o guia que perfurar um poço envolve uma altíssima complexidade de engenharia, um rigor jurídico implacável e, no fim das contas, é a peça que define a sobrevivência financeira de uma cadeia produtiva inteira. Uhum. Qualquer pessoa que acompanhe o mercado industrial ou o agronegócio de perto sabe que não estamos falando apenas de ter água na torneira. Não, de jeito nenhum. Quando bem gerido, esse recurso viabiliza a expansão de uma fábrica inteira ou a viabilidade de uma safra gigantesca. Mas, quando negligenciado, o risco de embargo tem o poder de paralisar as máquinas e levar uma operação milionária ao colapso em questão de horas. Horas mesmo. Beleza, vamos desvendar isso então. Para começar a entender como se regulariza toda essa infraestrutura, o primeiro passo lógico é definir a quem pertence essa água, né? Exatamente, o princípio de tudo. E a legislação brasileira, especificamente a Lei 9.433, lá de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela quebra esse mito da propriedade privada do aquífero na hora. Sim, a lei é muito clara quanto a isso. A água é definida categoricamente como um bem público de uso comum. Ou seja, ser dono de 1.000 hectares de terra na superfície não confere a ninguém a propriedade de uma única gota do lençol freático que corre lá embaixo. Pois é, essa separação entre a posse do solo e o direito de uso do subsolo é o pilar de tudo. O Estado atua basicamente como um gestor de um condomínio gigantesco e invisível. Um condomínio de água. Isso. E órgãos como a Agência Nacional de Águas, a ANA, o DAEE em São Paulo e o IGAN, lá em Minas Gerais, eles não estão operando com base em achismos. Eles têm dados pesados. Exato. Eles utilizam sistemas de monitoramento eletrônico para cruzar dados de milhares de captações. O objetivo principal deles é evitar o esgotamento do aquífero. Eles precisam garantir que o uso de hoje não seque a reserva de amanhã. Simples assim. Faz todo sentido. E, ao mergulhar nos protocolos exigidos por esses órgãos, nota-se uma confusão clássica que trava muitos projetos logo de cara. Existe uma barreira conceitual muito forte entre a licença de execução e a outorga de direito de uso. Nossa, sim, as pessoas confundem o tempo todo. Lendo a documentação técnica da Aqualiber, a diferença fica cristalina. A licença foca puramente na engenharia física, sabe? No projeto arquitetônico do poço, antes mesmo de qualquer máquina perfuratriz ser ligada. É a permissão para obra civil. Exatamente. É o Estado aprovando a obra em si. Já a outorga é a concessão operacional que vem depois da obra pronta. Ela é atrelada a um volume exato de metros cúbicos por hora e medida rigorosamente por hidrômetro,
Pensando bem, é como comprar um smartphone de última geração. Uma excelente forma de visualizar como se divide isso na prática. Então, pensa no poço físico, tipo o diâmetro da perfuração, o revestimento de aço, a bomba submersa, como o aparelho de smartphone em si. Paga-se uma fortuna por ele, escolhe-se o modelo mais robusto com a melhor engenharia. Uhum, o hardware. Isso, o hardware. Essa é a licença de execução. É o direito legal de comprar as peças e montar o aparelho dentro da sua propriedade. Mas, pensa comigo, um smartphone topo de linha, sem um plano de dados, sem o chip da operadora. Não serve para absolutamente nada. Não serve para nada, não faz ligações, não acessa a rede. A outorga de direito de uso é exatamente essa concessão da operadora, que no nosso caso é o Estado, permitindo que o sinal, ou seja, a água, seja efetivamente utilizado no dia a dia. Sem a outorga, a empresa tem apenas um tubo de metal caríssimo e inútil enterrado no chão. Se conectarmos isso com o panorama geral da gestão de projetos, fica evidente o motivo pelo qual o conceito de engenharia integrada é tão defendido por especialistas. Explica melhor essa parte da engenharia integrada. Claro, tratar a aprovação da obra física e o pedido de uso da água como processos isolados é o caminho mais rápido para o retrabalho. Os dados geológicos coletados em tempo real, enquanto a broca desce identificando o tipo exato de rocha, a profundidade das fraturas por onde a água escoa, eles formam a espinha dorsal do dossiê que vai pedir a outorga final. Então uma coisa alimenta a outra? Totalmente. Se não houver uma equipe técnica documentando a construção passo a passo ali na perfuração, a chance de conseguir o tal chip da operadora para ligar a bomba depois é praticamente nula. Porque vai faltar lastro científico para provar a segurança da operação para o Estado. Faz todo sentido. Então, partindo da premissa de que o Estado precisa aprovar esse plano de dados, surge uma dúvida lógica para quem escuta. Como os órgãos gestores decidem quem pode captar água e, principalmente, qual o limite de volume para cada usuário? Essa é a grande questão. Porque, afinal, não se pode tratar o abastecimento de uma pequena chácara de fim de semana com o mesmo rigor de uma siderúrgica enorme, né? Isso nos leva à matriz de decisão dos governos, que se apoia em 3 vetores fundamentais de acordo com as fontes. Esses 3 vetores são literalmente a bússola do licenciamento. Primeiro, a finalidade do uso. A água vai para consumo humano, para irrigação agrícola ou resfriamento de caldeiras industriais. O teso muda dependendo do uso. Muito. Segundo, o volume captado diariamente, que dita o impacto direto no aquífero. E terceiro, a localização e a dominialidade do corpo hídrico, ou seja, se a água está em uma bacia que é só estadual ou se ela cruza fronteiras, o que a torna a responsabilidade da União. Entendi. O cruzamento dessas 3 variáveis é o que determina o tamanho do labirinto burocrático que a empresa vai enfrentar. E, dentro desse cruzamento todo, há um conceito que chama muita atenção no material, conhecido como dispensa de outorga. Ah, sim, os usos insignificantes. Exato, voltado para o que a legislação chama de usos insignificantes. E as regras mudam conforme o Código Postal. Em São Paulo, através da portaria da E 1630 de 2017, considera-se o uso insignificante volumes de até 15 metros cúbicos por dia. 15 por dia. Já em Minas Gerais, regulamentado pelo IGAN de 2004, o limite cai para 14 metros cúbicos diários. Mas, olha, aqui cabe um questionamento crítico. Essa nomenclatura de dispensa não soa como uma brecha perigosa? Como assim uma brecha? Não seria o cenário perfeito para empresas fragmentarem suas captações? Tipo, fazer vários pocinhos e usar isso como uma porta dos fundos para fugir da fiscalização pesada do Estado? É, o primeiro instinto de quem analisa a lei superficialmente, admito. Mas a documentação técnica prova que tentar burlar o sistema por essa via é um erro estratégico, primário, sabe? A dispensa de outorga não significa informalidade, nem de longe. O Estado não está simplesmente fechando os olhos para essas captações menores. Lendo o guia, é uma dinâmica que lembra muito a declaração de isenção do imposto de renda. Boa comparação. O fato de uma pessoa não atingir o teto para pagar o imposto não significa que ela pode simplesmente ignorar a Receita Federal, certo? O Estado exige que o cidadão preencha o formulário, declare os rendimentos e prove matematicamente que está abaixo da faixa de tributação. Essa é a lógica exata. A operação classificada como uso insignificante continua obrigada a passar por um cadastramento rigoroso
E o mais importante de tudo, requer a instalação física de hidrômetros. Ah, então tem medição constante de qualquer forma. O lume diário permanece abaixo do teto lá de 15 ou 14 metros cúbicos. Se uma fiscalização ou mesmo um monitoramento remoto detectar que a captação ultrapassou a linha de corte da dispensa, As multas chegam. as sanções são automáticas. Por isso, a recomendação unânime da engenharia consultiva é jamais presumir o enquadramento em uma dispensa sem o laudo de um geólogo. Um profissional que valide a capacidade real da demanda versus a oferta do poço. Caramba! E olha, se para um uso considerado insignificante já existe a exigência de hidrômetros e prestação de contas constante, o processo para as captações de grande porte industriais e agrícolas deve ser uma verdadeira maratona. É uma outra maratona, para ser sincera. E é neste ponto que a burocracia estatal e a ciência pura se encontram de forma mais intensa. Para conseguir a outorga de um posto de alta vazão, o roteiro técnico exigido é monumental. Deixa de ser um simples processo administrativo e passa a ser quase uma tese científica de impacto ambiental. O solicitante precisa provar, com dados inquestionáveis, que o funcionamento das suas bombas não vai causar o rebaixamento severo do lençol freático, Porque isso poderia secar os poços vizinhos, né? secar os vizinhos ou prejudicar o ecossistema local inteiro. A responsabilidade é gigante. O nível de detalhe é impressionante. Começa com um diagnóstico hidrogeológico que mapeia a região inteira para evitar a superposição de áreas de influência entre diferentes poços. O mapeamento inicial. Depois, há o acompanhamento geológico obrigatório, com a emissão do documento de responsabilidade técnica, ART ou RRT, atestando exatamente em quais camadas geológicas os filtros do poço foram instalados. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O coração dessa fase é o chamado teste de bombeamento controlado. Esse teste é o divisor de águas do processo. Literalmente, né? Na prática, o guia explica que eles ligam uma bomba de alta potência e a deixam operando ininterruptamente, geralmente por 24 horas seguidas. Sem parar. Sem parar. Durante todo esse tempo, a equipe mede o rebaixamento dinâmico da água. E, após desligar a bomba, eles cronometram o tempo exato de recuperação do aquífero. Lendo isso, soa exatamente como um teste ergométrico feito por um cardiologista. Nossa, e levando essa ideia do teste ergométrico adiante, a lógica mecânica é idêntica. Coloca-se o aquífero em uma esteira de esforço extremo. Para ver até onde ele aguenta. Isso, o objetivo não é esgotar a água, mas estressar o sistema geológico ao máximo para observar o comportamento hidráulico dele. Mede-se até onde o nível da água desce quando a bomba exige o máximo e quão rápido a natureza consegue repor essa água quando o esforço cessa. Incrível a precisão disso. É assim que se descobre a frequência cardíaca segura do aquífero, sabe? Ou seja, a vazão ideal de exploração que a Terra suporta fornecer continuamente sem entrar em colapso. E o relatório final consolidado atua como o laudo final desse cardiologista. Ele unifica os gráficos de esforço da esteira, os laudos de raio-x do poço e os exames de sangue, que seriam as análises de qualidade da água. Perfeito. A exatidão milimétrica desses dados científicos é a única barreira que impede o dossiê de ser sumariamente rejeitado. Enviado de volta para o fim da fila. Exato. Uma fila virtual gigantesca de análise nos governos estaduais. E por falar nessa fila, as exigências mudam de forma drástica dependendo do estado em que você está. Completamente. A variação de critérios entre os órgãos gestores exige uma inteligência regulatória muito regionalizada. O que funciona perfeitamente em um estado pode resultar no arquivamento imediato do processo no estado vizinho. Os dados mostram bem essa fragmentação. Em São Paulo, sob o comando do DAI, o sistema é muito atrelado a métricas financeiras estaduais. Tem taxas calculadas com base na UESP, a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que variam conforme a vazão solicitada. É bem específico de São Paulo. E tem um mecanismo antifraude muito peculiar lá. O próprio responsável técnico pela obra tem a obrigação de aplicar um lacre físico numerado no hidrômetro. Fisicamente, ir lá e lacrar. Fisicamente. Mas não para por aí. Ele precisa fotografar esse lacre e enviar imagens georreferenciadas para o sistema do governo. Isso permite uma auditoria digital remota.
É o Estado garantindo que o poço no papel é exatamente o poço no terreno. Já em Minas Gerais, a abordagem do IGAN eleva a complexidade laboratorial ao extremo através do sistema deles, o CEIAGUA. É mais focado na qualidade da água, então. Muito. Para projetos de grande impacto lá, como mineração ou indústrias de base, não se aceita um laudo de qualidade de água de qualquer laboratório. A exigência é que a análise físico-química e bacteriológica seja emitida exclusivamente por laboratórios com certificação do Inmetro. Que é caríssimo e super rigoroso. É o selo máximo de rigor metrológico no país. O IGAN adota a premissa de que margens de erro na análise da água subterrânea são inaceitáveis. Isso cria uma esteira de licenciamento altamente restritiva por lá. Mas a complexidade atinge o seu ápice mesmo quando o poço perfura um aquífero transfronteiriço. E a jurisdição muda. Exato. Uma reserva que não respeita mapas e cruza limites estaduais ou em casos de bacias de domínio federal. Nesses casos, a jurisdição passa para a União, operada pela ANA. A agência federal utiliza um sistema chamado REGLA, o Sistema de Regulação de Usos de Recursos Hídricos. Que é totalmente digital, né? 100% digital e inicialmente autodeclaratório. Parece moderno e ágil, mas esconde uma armadilha fatal mencionada na análise técnica. Se a inteligência do sistema detectar uma inconsistência e emitir o questionamento, a empresa tem exatos 60 dias para responder. E se perder o prazo? Se perder esse prazo por um único dia, o processo inteiro é cancelado e extinto, do zero. Nossa! E o motivo dessa tolerância zero é a escala continental do país? A ANA precisa gerenciar dezenas de milhares de captações. Manter processos inativos ou com pendências lá trava a gestão hídrica de bacias inteiras. Entendi, é uma questão de limpeza de banco de dados. Isso, o cancelamento automático após 60 dias é um mecanismo de autolimpeza do sistema deles. Só que, para o empresário que perdeu o prazo, significa voltar à estaca zero, perdendo meses ou até anos de planejamento. Então, o que tudo isso significa na prática? Chegamos ao cerne da questão estratégica corporativa. O que realmente acontece quando o departamento de operações de uma empresa decide ignorar essa ciência toda, tratar a burocracia como um mero incômodo e operar poços clandestinos? O choque de realidade vem rápido. Muito rápido. Porque as consequências deixam de ser advertências no diário oficial e passam a destruir o balanço financeiro da companhia. A documentação bate muito forte na incompatibilidade entre captações irregulares e a governança corporativa moderna, os critérios de ESG. Totalmente incompatível. Uma operação que depende de um poço irregular carrega um passivo oculto gigantesco. E olha, não estamos falando só do risco de receber uma multa ambiental administrativa. O que assombra os conselhos de administração é o risco do embargo imediato. O corte no fornecimento. O corte sumário e forçado do fornecimento de água pela força policial e ambiental. Eles vão lá e fecham a torneira. Imagine o cenário para quem nos acompanha. Uma planta gigantesca de processamento de alimentos ou uma vasta área de pivôs de irrigação agrícola que subitamente tem suas bombas lacradas pelo Estado. A produção não diminui o ritmo, ela simplesmente para em zero. Para em zero. Os prejuízos com matéria-prima perdida, quebra de contratos de entrega e maquinário ocioso escalam para cifras de milhões em questão de horas. Sem água, a operação simplesmente não existe. E os desdobramentos atingem a esfera do direito penal e do mercado de capitais também. O artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, é bem claro ao tipificar a construção ou operação de atividades potencialmente poluidoras ou extrativas sem licença válida. Vira caso de polícia para os diretores? Sim. A diretoria da empresa pode responder criminalmente, mas de forma ainda mais imediata para a saúde da empresa, o mercado financeiro pune essa negligência através do bloqueio de capital. E esse é um ponto vital para o planejamento financeiro atual.
Durante auditorias de due diligence em processos de fusões e aquisições de empresas, ou na análise de risco para concessão de crédito, os oficiais de compliance são treinados para caçar essas irregularidades ambientais. Eles procuram exatamente isso. Instituições fundamentais para o fomento econômico do país, como o BNDES na indústria e as linhas do Plano Safra no agronegócio, exigem certidões de regularidade hídrica incontestáveis. Uma única outorga vencida ou ausente em um complexo de, 30 poços é suficiente para travar um financiamento vital para a expansão do negócio. Pois é, estar regularizado deixou de ser uma questão de cumprir tabela com o governo. Passou a ser a blindagem do fluxo de caixa da empresa. Por isso, as fontes destacam com tanta ênfase o papel da engenharia consultiva especializada, citando a expertise técnica da Aqualiber. Que é ter quem resolva isso antes de virar um problema. Exato. Tem uma inteligência geológica e jurídica que fala o mesmo idioma dos analistas dos órgãos governamentais, não é um custo a mais. É um seguro real contra o fechamento da operação. O objetivo é antecipar as exigências e garantir que o ativo hídrico esteja assegurado de forma inquestionável. E dentro dessa estratégia de mitigação de riscos, há uma ferramenta da ANA que se destaca no guia como uma jogada de mestre para novos empreendimentos, a chamada outorga prévia. A outorga prévia é genial. Ela permite que uma corporação reserve o direito de uso e a disponibilidade de um determinado volume de água por até 2 anos, e isso antes mesmo de qualquer trator ou perfuratriz entrar no terreno. O que é fascinante aqui é o impacto dessa outorga prévia na atração de investimentos. Ela transforma uma incerteza geológica em uma garantia de papel oficial. Dá lastro para o negócio. Muito lastro. Uma indústria pode ir ao mercado captar recursos bilionários para construir uma nova fábrica, provando aos investidores que já possui a reserva hídrica legalmente garantida pelo Estado. A outorga deixa de ser a última etapa burocrática chata e passa a ser o primeiro pilar da segurança jurídica do projeto. Incrível. O resumo dessa exploração para quem nos acompanha é claro e urgente. A visão rústica e simplista sobre captação de água ficou totalmente no passado. Enterrada no passado. Um poço tubular profundo não é um cano de aço jogado no subsolo. É um ativo imobiliário, industrial e agrícola de altíssimo valor agregado. Sua legalização é um requisito tão central para a existência do negócio quanto o próprio CNPJ da empresa. Tão importante quanto o alvará do Corpo de Bombeiros ou a fundação de concreto de um galpão. Sem dúvida. Em um cenário onde a pressão sobre os recursos hídricos só aumenta a cada ano, compreender e dominar a matriz regulatória é o fator decisivo. É o que separa as operações que planejam um futuro com previsibilidade de caixa daquelas que operam com uma espada sobre a cabeça. Exatamente. A mensagem final que a análise técnica transmite é que a regularização rigorosa transforma um risco geológico e jurídico que estava oculto no subsolo em um ativo tangível, contabilizável e seguro na superfície. É a certeza científica de que a engrenagem econômica vai continuar rodando na próxima década. E para encerrar o nosso mergulho de hoje no tema, deixe uma reflexão que avança um pouco além do cenário puramente burocrático, construindo em cima do próprio conceito da outorga prévia que a gente acabou de discutir. O que seria? Pensa bem, se hoje o Estado já permite reservar o direito legal de uso da água subterrânea por anos, antes mesmo da perfuração acontecer, basta observar o atual cenário global. Mudanças climáticas severas, restrição hídrica pesada em bacias cruciais para a agricultura. A água vai ficando cada vez mais rara. Exato. Então, quanto tempo falta para que o próprio papel da outorga, esse direito de extração de volumes gigantescos de água subterrânea, se torne um ativo financeiro especulativo? Nossa, é uma possibilidade bem real. Imagina um cenário onde os direitos de captação de grandes aquíferos sejam precificados e negociados entre corporações com uma agressividade financeira muito superior à negociação das próprias terras férteis que estão acima deles. A água valendo mais que a própria terra? Isso. No início de nossa conversa, exploramos a ilusão de que a cerca da propriedade desce até ao centro da terra. Talvez em um futuro muito próximo, o verdadeiro poder econômico não esteja no tamanho da área que foi cercada sob o sol. Mas em quem tem o acesso à água embaixo. Exatamente.
O poder vai estar em quem detém os contratos matemáticos e legais para acessar os oceanos silenciosos que correm na escuridão do subsolo. É algo para se pensar. Continuem questionando o que parece óbvio e investigando a complexidade invisível que sustenta o mundo ao nosso redor. Até a próxima exploração. Gostou desse aprofundamento? Não tome decisões no escuro. Na descrição desse episódio tem um link direto para o nosso WhatsApp. Fale com a equipe da Aqualiber e garanta a segurança do seu projeto hídrico.